Página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 152. Título: Cuidados. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus, Mateus 6:34. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmos na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente o lírio não fia, nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita a admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta, dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza. É útil à doença e à saúde. Não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio, ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus: não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa a oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Realmente a ave canta, feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto, obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Emmanuel. E agora, a palestra.
Olá, amigos e amigas do Jefa. É um prazer nós estarmos aqui novamente nesse trabalho de divulgação doutrinária que a nossa casa tem realizado de modo virtual em função das necessidades sanitárias que o momento exige em função da pandemia de Covid-19. Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos atualmente estudando a sua parte segunda, no seu capítulo 4, que trata da pluralidade das existências. Esse capítulo vai falar de diversas questões e também vai tratar a respeito da encarnação nos diferentes mundos, e é justamente a respeito disso que nós vamos falar hoje, sobre esse título. Nós já vimos anteriormente que nós podemos encarnar em vários mundos diferentes e também na Terra. Encarnar na Terra não tem nenhuma particularidade em especial, uma vez que a Terra é um dos muitos mundos de expiações e provas onde nós podemos encarnar. Porém, na grande maioria das vezes, os espíritos encarnam mais de uma vez, se não muitas vezes, no mesmo mundo, porque a cada encarnação podem aprender alguma coisa diferente, a cada encarnação, como dizem os espíritos da codificação, podem ocupar posições diferentes e extrair daí vantagens e lições para o seu progresso, para o seu aprendizado. É bem verdade que também nessas sucessivas encarnações estabelecemos relações com outros espíritos, com outras pessoas, de tal modo que nós as reencontramos nas diversas existências corporais. Hoje nós vamos abordar algumas questões que são bastante interessantes e que estão também sob o título da encarnação nos diferentes mundos. Uma das questões que nós vamos abordar, essa é a questão 178, pergunta se é possível que um espírito que já tem um certo grau evolutivo venha a renascer em um mundo inferior àquele onde ele já viveu. Será isso possível? Será que nós, vivendo num determinado mundo, podemos retornar a um mundo anterior? Os espíritos respondem que sim, e que isso pode se dar sob duas condições, sob duas hipóteses. Uma delas é quando um espírito que já detém um certo grau de avanço moral se propõe ou é determinado a encarnar nesse mundo em missão. Ele vai aí para esse mundo para especificamente auxiliar o progresso dos seres que já o habitam e, desse modo, com o seu trabalho relacionado na melhoria das condições e do progresso daquele mundo, o próprio espírito, cumprindo bem essa missão, ele também se adianta. Porém, existe uma outra situação pela qual os espíritos podem também ser levados a encarnar em um mundo inferior àquele em que eles vivem. Isso acontece por expiação, pelos espíritos não terem acompanhado o grau de desenvolvimento no mundo em que eles habitavam. Nesse caso, fazer uma comparação, como muitas vezes se faz com a nossa vida escolar, é bem interessante. O aluno que, por exemplo, não consegue acompanhar o desenvolvimento da sua turma, acaba sendo reprovado, acaba repetindo de ano, acaba ficando para trás. Então, aqueles seus companheiros vão adiante e ele vai ficando para trás. Numa situação extrema, nós podemos, por exemplo, pensar nos cursos superiores, né? Dando um exemplo de um dos muitos cursos superiores que existem, o curso de medicina. Ele, na grande maioria das escolas médicas, é realizado em 12 semestres. E o indivíduo que está nesse curso, ele pode realizá-lo em até 18 semestres. Vamos supor que o indivíduo tenha perdido matérias, tenha sido reprovado, de tal modo que ele precise de mais do que esses 12 períodos, mais do que os 12 semestres. Ele pode chegar até os 18 semestres. Porém, se ele não conseguir concluir o curso em 18 semestres, ele é jubilado, ou seja, ele perde a possibilidade de continuar cursando medicina. Isso se dá, então, nesse caso em que a grande maioria dos habitantes de um determinado planeta já chegou a um determinado nível evolutivo, mas existe um grupo que não conseguiu acompanhar
esse nível evolutivo, o planeta, a maioria de seus habitantes avançou, eles foram ficando para trás. Avançaram mais ainda e eles continuaram para trás. Esses espíritos podem, então, por expiação, ser comissionados, serem direcionados a encarnarem no mundo inferior ao que eles estavam vivendo. Kardec fala sobre isso no livro A Gênese, que tem como nome completo, né? A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, falando daquilo que Kardec denomina da raça adâmica. O que é a raça adâmica? A raça adâmica se refere à história bíblica de Adão, que, segundo a Bíblia, teria sido o primeiro homem que habitou o nosso planeta. Porém, a doutrina dá uma interpretação diferente para essa questão da raça adâmica, dizendo que, em determinado momento, nosso planeta, que já era habitado, quando ainda estava no estágio de mundo primitivo, recebeu a vinda de espíritos de outro mundo ou de outros mundos que haviam chegado a um determinado nível evolutivo e alguns habitantes, como dissemos, desse mundo não acompanharam a evolução do planeta. Já eram intelectualmente desenvolvidos, porém ainda tinham questões a conquistar do ponto de vista moral. E como aquele planeta estava prosseguindo na sua caminhada evolutiva, melhor dizendo, como a grande maioria de seus habitantes estava prosseguindo na caminhada evolutiva, aqueles nossos irmãos não poderiam permanecer naquele planeta. É como o aluno que não conseguiu, depois de várias tentativas, concluir o seu curso. Então, como o aluno é jubilado, esses nossos irmãos teriam que ser também direcionados a um mundo compatível com o seu grau evolutivo. Então, vários espíritos que pertenceram a essa raça adâmica vieram, então, para o nosso mundo, saindo de seus mundos originais. Mas, mesmo nesse caso, vindo para o nosso planeta em função do seu baixo desenvolvimento moral, que não era comportado pelos mundos onde eles habitavam, ainda assim, vindo aqui por expiação, ainda assim colaboraram no desenvolvimento do planeta. Colaboraram para que eles, de certa forma, dessem um impulso àquele desenvolvimento. Não foram os primeiros habitantes do planeta. Não foram, evidentemente, aqueles que primeiro aqui chegaram, porque o planeta já era habitado por seres ainda atrasados. Mas a vinda desses nossos irmãos acaba por dar um impulso ao nosso desenvolvimento, de tal modo que eles também, cumprindo essas missões, cumprindo as suas expiações, que a lei divina lhes exigiu, acabaram tendo mérito nisso e colaborando no desenvolvimento geral. É também, como a doutrina interpreta, a questão da doutrina do paraíso perdido, ou seja, aquele mundo original onde esses irmãos estavam, com outro ambiente ao qual eles já estavam acostumados, com outras facilidades, era para eles um paraíso. Porém, tiveram que ser expelidos dele, usando novamente o termo jubilados, em função de não conseguirem acompanhar o desenvolvimento moral daquele mundo. Será, continuando ainda agora as nossas perguntas, que nos são propostas para o estudo de hoje, será que todos os seres do nosso planeta ou de um mesmo mundo, têm o mesmo grau de perfeição? Todos estão no mesmo nível evolutivo? Ora, basta nós olharmos para o nosso próprio planeta que nós vamos ver que não, que na verdade nós somos uma grande mistura de almas, ou seja, de espíritos encarnados, cada um de nós em determinado nível evolutivo. Então nós não estamos no mesmo ponto, no mesmo patamar. Nós percebemos que enquanto que existem aqueles que são muito desenvolvidos intelectual e moralmente, outros assim não são tanto. Portanto, isso não acontece só na Terra, isso acontece em todos os planetas. E fazendo um comentário a mais, se por exemplo, qualquer um de nós, tivermos a possibilidade de ascendermos a um mundo superior, se
nós, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, nós atingimos o máximo de evolução que o mundo onde nós estamos comporta, nós podemos ascender para um mundo superior. Mas ao chegar nesse mundo superior, nós lá seremos os espíritos menos desenvolvidos desse mundo superior. Acho que isso fica bastante claro, não é? Fazendo novamente uma comparação com a nossa vida escolar. Nós vamos seguir saindo, né, do ensino fundamental, vamos ensino fundamental 1, fundamental 2, como são denominados hoje esses anos de escolaridade, entramos no ensino médio e após o ensino médio, aqueles que assim desejam, aqueles que, enfim, têm essa perspectiva, entram no ensino superior. Cumpriu-se o máximo do ensino médio, se chegou ao terceiro ano e se foi aprovado nesse terceiro ano. E aí se chega no ensino superior. O que é um estudante do primeiro ano, do primeiro semestre de ensino superior? É um calouro. É aquele que está entrando pelas bases, pelos elementos fundamentais da carreira que ele escolheu e vai progressivamente galgando até chegar nos estágios mais superiores. Então, quando nós eventualmente evoluirmos para um mundo superior, ou quando nós, mesmo permanecendo no planeta, pelo nosso esforço coletivo, nós fizermos com que o nosso planeta chegue a ser um mundo de regeneração, nós estaremos sim num mundo regenerador, mas nós seremos aqueles que estão iniciando esses estágios da nossa evolução. Fica mais claro se nós pensarmos em um mundo que já é mais avançado que o nosso. Nós, então, saindo daqui, indo para esse mundo mais avançado pelo nosso trabalho, pelos nossos méritos, ao chegar lá, nós temos essa possibilidade que a providência divina nos dá, mas nós chegando lá, encontraremos indivíduos que estão no mesmo nível evolutivo que nós, ou recém-chegados ou que lá já estavam, e existirão aqueles que já estarão mais avançados que nós. Portanto, ao chegarmos num mundo superior ao nosso, nós certamente seremos aqueles que estão começando todas aquelas oportunidades de evolução que aquele nosso mundo vai nos dar. Pois bem, continuando então nas nossas questões de hoje, que como falamos são de 178 a 181, a pergunta 180 trata do seguinte: Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: será que nós conservamos a nossa inteligência passando de um mundo para o outro? Aquilo que nós já adquirimos em termos de conhecimento, em termos de inteligência, nós mantemos? E aí nós temos que fazer duas observações. Nós temos que pensar em duas hipóteses. Uma delas é: estamos passando para um mundo superior. Como falamos anteriormente, progredimos, trabalhamos arduamente e nós tivemos a possibilidade de entrar num mundo superior. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que fala do capítulo das muitas moradas da casa do Pai, ele diz que nós deveríamos, né, todo dia à noite, fazer preces e rogar que Deus permitisse que nós penetrássemos nesses mundos regeneradores. Evidentemente, isso não vai se conseguir apenas pela prece, mas sim pelas nossas atitudes, pelo nosso trabalho em prol do nosso progresso, para que nós um dia cheguemos a ter essa possibilidade. Então, imaginando que nós formos a um mundo superior, conservaremos lá a nossa inteligência? Sem dúvida. Conservaremos essa inteligência e ela terá a possibilidade de se manifestar, até porque, como nós veremos na questão seguinte, nós disporemos de um corpo físico um tanto diferente desse do qual nós estamos dispondo na existência atual. Mas pensando em outra hipótese, como nós já vimos que é possível, nós vamos a um mundo inferior. Seja que nós iremos a esse mundo inferior por conta de uma missão que nós vamos desempenhar, muitas vezes uma missão voluntária, seja por expiação, porque nós vamos ser jubilados de um determinado mundo, uma vez que nós não conseguimos acompanhá-lo,
como estudante que não teve rendimento e acaba ficando para trás, não acompanhando a sua turma original, digamos assim? Será que nós, de qualquer forma, conservamos a nossa inteligência ou nós a perdemos? A inteligência é patrimônio do espírito e aquilo que ele já adquiriu, ele não perde. Os espíritos sempre repetem: o espírito não retrocede, não retrograda. Pode permanecer estacionário, mas ele não recua naquilo que ele já conseguiu amealhar em termos intelectuais e em termos morais. Portanto, isso não se perde. Mas, da mesma forma que nós, quando vamos ao mundo superior, quando ascendemos a ele, nós dispomos de um organismo físico que nos favorece, que é menos material, que é menos grosseiro, da mesma forma, quando nós vamos por missão ou por expiação a um mundo inferior, o organismo físico que nós vamos receber ali, que é compatível com o grau evolutivo desse mundo, é um organismo físico mais grosseiro. Então, apesar da nossa inteligência, que é patrimônio de nós espíritos, não se perder, talvez esse organismo ele não possa proporcionar as capacidades integrais de manifestação da nossa inteligência. Talvez não tenhamos a possibilidade de manifestá-la completamente, uma vez que o organismo físico que nós temos, o instrumento que nos é dado nessa encarnação, não permite essa manifestação completa. E talvez também essa manifestação completa possa não se dar pelo ambiente em que nós estamos. É uma conjugação do corpo físico que nós teremos e do ambiente onde nós nos encontramos. Por exemplo, nós manifestamos hoje em dia no nosso planeta, que é um mundo de provas e expiações, a nossa inteligência através de vários mecanismos, através da leitura, através da escrita. Nós dispomos de vários aparelhos eletrônicos, por exemplo, como esse que nós estamos utilizando aqui agora para a gravação desse nosso estudo, e certamente quem nos assiste está também usando um aparelho eletrônico, seja um celular, seja um computador, e isso manifesta a nossa atividade intelectual, manifesta a nossa inteligência. Agora, imaginemos que nós somos transferidos para um mundo inferior ao nosso, um mundo primitivo, que não dispõe ainda desses avanços tecnológicos. A nossa inteligência vai se manifestar? Sim, mas vai se manifestar talvez de outra forma. Será que esse mundo já desenvolveu a escrita? Será que já é possível, por exemplo, nós escrevermos? Então vamos utilizar os recursos ainda rudimentares da escrita e que talvez não permitam a manifestação completa da nossa inteligência como nós temos a possibilidade de fazer hoje? Então, aquilo que o espírito adquire, ele não perde. Porém, talvez a manifestação dessas capacidades, disso que ele já conseguiu amealhar, seja pelo corpo físico que ele dispõe, seja pelo ambiente onde ele está inserido, essa manifestação possa não ser completa. E por fim, a nossa última pergunta do estudo de hoje, que é a pergunta 181, em que Kardec questiona o seguinte aos espíritos da codificação: nos diferentes mundos há corpos como os nossos? Vejam bem que nós estamos falando de encarnações em diferentes mundos. Existem várias categorias de mundos, né? Mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundo de regeneração, mundo celeste, mundos divinos. Ora, será que nesses mundos há corpos? E os espíritos dizem que, sem dúvida, é preciso que o espírito se revista de matéria, esteja revestido de matéria, para poder atuar sobre a matéria mais grosseira. Porém, esses corpos não são iguais em todos os mundos. É como nós dissemos agora na resposta à questão 180. Quanto menos evoluídos são os habitantes de um determinado mundo, de um determinado planeta, mais grosseiros são os seus corpos. Na medida em que o progresso acontece, o corpo também se torna menos material, permitindo inclusive a manifestação mais livre do espírito. Quando, no Livro dos Espíritos, nós estudamos sobre a influência do organismo, Kardec faz uma comparação
querendo saber se o fato de nós estarmos ligados a um corpo tão material impede a manifestação das nossas faculdades de espíritos. E Kardec faz uma comparação. Seria como se nós tivéssemos uma lâmpada dentro de um globo mais opaco? E os espíritos dizem sim, dentro de um globo muito opaco. Então, é como se aquele vidro que envolve a lâmpada fosse de tal forma opaco que uma parte pequena da luminosidade da lâmpada conseguiria escapar, conseguiria se tornar visível para aqueles que estão do lado de fora. Da mesma forma, os corpos muito grosseiros, muito materiais, também impedem uma manifestação mais completa do espírito. Na medida em que os espíritos evoluem, na medida em que eles estão em mundos mais avançados, os corpos menos materiais dos quais eles dispõem permitem uma manifestação mais completa do espírito que habita esses corpos. Portanto, novamente, na questão hipotética de nós avançarmos a um mundo superior ao da Terra, ainda teremos a possibilidade de termos corpos que vão permitir uma manifestação mais livre do nosso espírito, uma vez que isso vai refletir o progresso dos habitantes desse mundo. E aí fazemos uma observação. Haverá corpos diferentes nos mundos superiores. Porém, é interessante ver que quando nós estudamos o Livro dos Médiuns, no seu item 56, no capítulo que trata da ação dos espíritos sobre a matéria, Kardec comenta lá que a forma humana é a forma tipo, é a forma padrão do corpo em todos os diferentes mundos. Ou seja, essa forma humana, assim, grosseiramente falando, cabeça, tronco, membros, né, a qual nós estamos acostumados, ela não se modifica nos diferentes mundos. A constituição do corpo, a sua materialidade, a sua grosseria de constituição, essa sim se modifica. Porém, a forma do corpo, o modo como ele se apresenta, essa forma humana, isso realmente não se altera. Então, a ficção, muitas vezes científica, que mostra alienígenas, né, seres de outros planetas, tendo 2 cabeças, 3 pernas, 4 braços, isso certamente não corresponde à realidade do que acontece nos mundos superiores, porque a forma humana é a mesma em todos os planetas. Os próprios espíritos também se mostram com essa mesma forma humana. Então, meus amigos, nós vemos essas questões interessantes sobre a encarnação nos diferentes mundos. Vemos que depende do nosso progresso, depende dos nossos esforços, nós mais rapidamente atingirmos a perfeição. Para que nós possamos encerrar o nosso estudo, nós sugerimos a leitura de uma comunicação muito interessante de um espírito chamado Viúva Foulon, nascida Wallis. Essa comunicação ela está na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, uma obra de Kardec, e é no capítulo que trata dos espíritos felizes. É muito interessante isso, porque a Viúva Foulon, que vivia aqui conosco na Terra, ela recebe a possibilidade de ascender a um mundo superior à Terra. E ela descreve como ela se sente. Ela ainda desencarnada, ela diz a Kardec as sensações que ela tem, as percepções que ela está experimentando, ou seja, é muito interessante esse capítulo descritivo que mostra como o espírito deixa de ser, portanto, um espírito inferior e se torna um espírito já bom, um bom espírito. Então vale a pena a leitura dessa comunicação da Viúva Foulon, nascida Wallis, que está na segunda parte do Céu e Inferno, que trata dos exemplos, e lá no capítulo dos espíritos felizes, para que nós tenhamos a noção de como essas coisas acontecem e como acontecerão para cada um de nós, se assim nós nos aplicarmos. Que Jesus nos abençoe a todos.